Primeiro, nós vamos começar falando um pouco, como o título da formação é Antecedentes Históricos do Avivamento. Primeiro, né, o que é essa realidade de avivamento? Nós vamos entender isso também. Mas como nós vamos falar dessa realidade de avivamento, de espiritualidade carismática na igreja, quando nós falamos disso, nós vamos sempre contemplar algo que acontece nessas realidades, que se chama batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, ele começa lá em Pentecostes, mas ele foi anunciado pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, nós vamos entender que a igreja, ela se manifestou desde o início com essa realidade do batismo no Espírito Santo. A igreja católica, desde o seu surgimento, desde quando ela se manifestou ao mundo, ela se manifestou de maneira carismática já, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? Fazendo uma breve catequese. É apenas ali um momento em que eu sinto um calafrio, uma experiência de oração. O que é isso? De batismo no Espírito. O Frei Raniero Cantalamessa, agora cardeal Raniero Cantalamessa, ele vai explicar em um livro. Eu esqueci de trazer. Um livro se chama A Sóbria Embriaguez do Espírito. Vale muito a pena a gente se aprofundar nesse livro. Ele vai dizer assim, a efusão do Espírito Santo não é um sacramento. Primeiro de tudo, não é o sacramento do batismo. Mas ele tem muita relação com o sacramento do batismo. Por quê? Porque, na verdade, ele tem um relacionamento não somente com o sacramento do batismo, mas com todos os sacramentos da iniciação cristã, ou seja, batismo, confirmação e Eucaristia. E ele, nas palavras dele, ele vai dizer assim, a efusão, ou seja, o batismo no Espírito atualiza e, por assim dizer, renova toda a iniciação cristã. Então, todas as graças que nós recebemos no batismo, na confirmação e na Eucaristia, principalmente, elas são como que renovadas quando nós fazemos essa experiência do batismo no Espírito Santo. Ele vai dizer assim também lá naquele outro livro maravilhoso que é o Vem Espírito Criador, as meditações que ele faz sobre o cântico Veni Creator. Ele vai dizer que é um renovamento, uma atualização de toda a iniciação cristã, não apenas no que concerne ao batismo. O efeito mais comum dessa graça é o de o Espírito Santo passar de objeto de fé abstrata para um fato vivenciado. Então nós passamos ali de um momento apenas que nós cremos que o Espírito Santo existe, que Deus existe, mas ele vai se tornar ali concreto, não vai ser mais abstrato na nossa vida. Ele vai se tornar concreto em toda a nossa realidade, todo o cotidiano da nossa vida. Vivenciando, através daquilo que é designado o batismo no Espírito Santo, vivencia-se o Espírito Santo na sua unção, na sua oração, o seu poder no ministério apostólico, a sua consolação na provação, a sua luz nas decisões. Concede o gosto de louvar a Deus, que leva à descoberta de uma alegria nova, que abre a mente à compreensão das Escrituras e que, acima de tudo, ensina a proclamar que Jesus é o Senhor. Então, isso aqui tudo são consequências dessa experiência que nós fazemos. Interessante que ele vai explicar que o batismo no Espírito Santo aconteceu ali, em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas, por que que depois disso nós continuamos pedindo, vem Espírito Santo? Por que que nós aqui, nesse momento de oração inicial, nós pedimos, vem Espírito Santo? Ele já não aconteceu? E nós já temos o Espírito Santo em nós? Pelo batismo e pela confirmação, nós não já recebemos esse Espírito Santo? Por que que nós ficamos insistindo, vem Espírito Santo? Por que isso? Ele vai explicar que ali, em Atos dos Apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. No entanto, aconteceu um outro Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31. E ali em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver diversas manifestações de Pentecostes. Não foi somente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas também em todo o restante deste livro de São Lucas. Mas ali em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que aqueles irmãos
Em Atos capítulo 4, aqueles irmãos já eram batizados e eles estavam ali também no que aconteceu em Atos 2. E o que aconteceu em Atos 4? Mal acabavam de rezar, Atos 4:31. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo novamente. Ou seja, essa é a realidade do batismo no Espírito. Depois, em Efésios 5:18, uma comunidade que já era de batizados, uma comunidade que já era iniciada na fé, São Paulo fala para que eles busquem cada vez mais o Espírito Santo. Em Efésios 5:18, ele vai dizer: não vos embriagueis com o Espírito, não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está dizendo, se encham cada vez mais do Espírito Santo. E eles já eram batizados, porque ele está falando dessa realidade da efusão, do batismo no Espírito. E essa realidade da efusão do Espírito Santo, ela foi anunciada pelos profetas, desde o Antigo Testamento. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 a 27, ele vai falar: derramareis sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito. Olha só o que Deus está falando através do profeta. Dentro de vós colocarei o meu espírito. Está falando que irá acontecer o derramamento do Espírito. Está falando de Atos 2. Depois, em Joel capítulo 3, que é muito conhecida essa passagem. Joel capítulo 3, versículo 1 a 5. O profeta Joel vai anunciar, vai profetizar. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E ele vai anunciando os milagres, prodígios e sinais que irão acontecer. Depois, o próprio São João Batista, em Lucas 3,16, vai dizer: eu vos batizo com água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de lhe desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O profeta São João Batista anunciou o que iria acontecer em Atos 2. Depois, o próprio Jesus Cristo também vai falar. Em Lucas 24:49. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Atos 1, quando ele estava ali subindo aos céus na sua ascensão, já ressuscitado. Atos 1:5, Jesus Cristo vai dizer: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. Jesus Cristo prometeu a vinda do Espírito Santo. E quando foi então na manhã de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aconteceu então o cumprimento dessa promessa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Depois, lá na frente, ele vai dizer: outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Naquela manifestação sobrenatural do Espírito, as pessoas ali ficaram escarnecendo, achando que eles estavam embriagados. Depois disso, irmãos, São Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fez uma pregação poderosa. Em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 2, versículo 14 a 21. São Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados,
como vós pensais. Visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Aí ele vai citar aquela passagem que eu acabei de proclamar aqui, que é Joel capítulo 3. Então São Pedro está dizendo isso. Interessante, irmãos, que com essa realidade do batismo no Espírito Santo, nós vamos enxergar a igreja que se manifestou desde quando ela se manifestou. Com o batismo no Espírito Santo, nós vemos a manifestação dos carismas na igreja. Então já desde aqui, desde o início da igreja, nós vemos a manifestação dos carismas. Se você pegar, além dessas passagens que eu já citei, mas também todo o livro dos Atos dos Apóstolos, vocês vão ver, nós iremos contemplar manifestações do Espírito Santo, dos carismas a todo momento. Então, o que aconteceu também, Jesus Cristo já tinha proclamado em Marcos 16, 17 e 18, os últimos versículos do Evangelho de São Marcos. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Jesus Cristo anunciando a realidade dos carismas na igreja que se manifestaram desde o início. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos isso. Como eu já citei, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, o novo Pentecostes. Depois Atos 10, que é chamado o Pentecostes dos estrangeiros, onde São Pedro estava ali proclamando a palavra, anunciando Jesus. E a palavra diz que mal ele acabava de falar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar o Senhor Jesus, começaram a falar línguas estranhas. Depois, em Atos 11, São Paulo, ele vai explicar o que aconteceu em Atos 10. Ele vai dizer assim: apenas comecei a falar, quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. São Paulo está falando de quê, irmãos? De Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, esse Espírito Santo veio sobre esses irmãos estrangeiros, pagãos, assim como veio sobre nós em Pentecostes, em Atos 2. Em Atos 19, irmãos, acontece de novo. Foram batizados. São Paulo estava ali batizando os irmãos. E a palavra diz: ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Nas Sagradas Escrituras nós vemos a manifestação do poder de Deus. Interessante, irmãos, que nos primeiros séculos, viver carismaticamente, como nós estamos contemplando em Atos dos Apóstolos, era algo comum, era algo assim. O que aconteceu em Atos 2 foi algo tão poderoso e sobrenatural, que era algo comum. Se nós formos observar ali os primeiros cristãos ali da igreja primitiva, era assim que eles viviam. Então, a igreja é carismática desde o início. Interessante que aquela manifestação sobrenatural de Deus, com aquela pregação de São Paulo, com a pregação de São Pedro, logo em seguida ali em Atos dos Apóstolos, a palavra fala que mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. Já pensou? Eu, ou então, qualquer um aqui estiver pregando e mais ou menos 3.000 pessoas fazer uma experiência com Deus de conversão. Não somente experimentar aqui algo, aqui um momento de oração, mas uma experiência de conversão. Isso é algo do poder de Deus mesmo. Só o Espírito Santo para fazer isso. A vida carismática interessante que levou esses irmãos ao carisma maior, ao carisma do amor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 44, vai dizer que eles tinham tudo em comum, eles viviam ali numa comunidade e tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade, porque essa manifestação do Espírito fez com que eles pudessem viver a caridade. Então, ser carismático para eles era algo normal, a ponto da sombra de Pedro curar os enfermos e libertar os cativos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, conforme eu já falei também, a manifestação do poder de Deus. Atos 9, que eu também pulei, esqueci de falar, a cura de Enéas e de Tabita. Grandes coisas aconteciam. Atos 19 vai dizer que Deus fazia milagres extraordinários. Isso é palavra de Atos 19, né?
Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças, e retiravam-se os espíritos malignos. Olha só, o poder de Deus se manifestando. E eu estou falando isso aqui para a gente entender que isso deve ficar claro para nós. Isso era algo comum na igreja primitiva. Viver carismaticamente, a manifestação sobrenatural do poder de Deus, era algo comum, natural ali naquele momento. E ali nós vamos ver nos padres da igreja, a patrística da igreja, nos primeiros séculos, aqueles grandes profetas, grandes padres da igreja, que ensinaram ali até o século IV da igreja, que defenderam a fé da igreja, os apologetas, os padres apologistas. Alguns deles vão dizer o seguinte, por exemplo, Justino Marte, Tertuliano e Orígenes, e muitos outros, já nesse tempo da igreja primitiva, vão dizer que enquanto se recebiam, os pagãos recebiam ali o sacramento de iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia, era comum esperar pela manifestação dos carismas, enquanto se recebia os sacramentos, a manifestação dos carismas. Então, interessante isso, irmãos. Os dons carismáticos, é importante já, finalizando essa catequese, a gente já entra já no contexto da história da igreja mesmo. A gente tem que lembrar, tudo isso aqui que eu estou falando, que aconteceu no primeiro momento da igreja, na igreja primitiva, hoje a igreja, ela aprova isso, nós temos a aprovação do magistério da igreja. Nós olhamos, por exemplo, para o catecismo da igreja, vou citar aqui apenas 3 números, o número 799 vai dizer assim: quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, utilidade na igreja, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Olha só o poder dos carismas, as necessidades do mundo, não é só algo que a gente vive aqui. No número 800, o catecismo vai dizer: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica, para a santidade de todo o corpo de Cristo. Contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade. Também aqui, todo o discernimento dos Espíritos, o cuidado da igreja, para que esses dons sejam realmente para edificar a igreja. No número 2003, olha esse número, 2003 do Catecismo. Ele vai falar da graça de Deus, a graça que nós recebemos nos sacramentos, mas ele vai falar o seguinte: mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a igreja. Os dons do Espírito. São, além disso, as graças especiais chamadas também carismas. Olha só o catecismo da igreja falando. Carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, e que também significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou o dom das línguas, está no Catecismo número 2003. Dom dos milagres ou o dom das línguas. Os carismas se ordenam à graça santificante, que tem como meta o bem comum da igreja. Isso aqui é demais, irmãos. Os carismas, eles se ordenam à graça santificante. Sabe o que significa isso? Nós recebemos todo o organismo espiritual nesses sacramentos da iniciação cristã, sobretudo o batismo e a confirmação. Recebemos os dons, recebemos ali as virtudes, toda a capacidade que nós temos de ser santo, de romper com o pecado, de viver em comunhão com Deus, de amar, de viver a santidade. Toda a capacidade nós temos dentro de nós. Mas muitas vezes isso ali fica parado, fica escondido, fica como que nós não estamos utilizando. E a igreja está falando aqui, por meio do catecismo, que a utilização dos carismas
ela edifica todo esse organismo espiritual, está ordenado para a graça santificante. Então vai fazer com que nós possamos utilizar a graça santificante. Por isso que quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, essa renovação dos sacramentos, consequentemente, muitas vezes acontece a manifestação dos carismas. Então, por exemplo, vamos falar o que São Paulo diz do dom das línguas. 1 Coríntios 14:4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O dom das línguas edifica-se aquele que ora. Por isso, aquele que tem o dom das línguas, mesmo aquele que não tem, deve pedir, deve ceder aos dons, pedir a graça desse dom. Porque quanto mais você orar em línguas, mais orar em línguas, mais orar em línguas, mais esse organismo espiritual que você tem em você mesmo, dentro de você, vai então vir à tona. E você vai ter então a graça sobrenatural de vivenciar a santidade. Então, se esse carisma do dom das línguas é algo que nos edifica a quem ora, nós devemos buscar cada vez mais orar em línguas. Orar em línguas, irmãos, não somente no momento aqui de oração como nós fazemos aqui, mas na nossa oração pessoal. E também fazer com que os outros irmãos orem em línguas também, porque edifica aquele que ora. Então devemos investir. Se São Paulo está dizendo que edifica, nós devemos fazer um investimento muito forte nessa oração. Um documento da igreja chamado Lumen Gentium, número 12, do Concílio Vaticano II, vai dizer: estes carismas, quer eminentes, quer mais simples e mais amplamente difundidos, devem ser recebidos com gratidão e consolação, pois que são perfeitamente acomodados e úteis às necessidades da igreja. Então nós já vimos que a igreja começa e se manifesta carismática, carismática por quê? Com a manifestação dos carismas, desde o início. Mas aconteceu um chamado arrefecimento desses dons na história da igreja. Nos séculos 2 e séculos 3, aconteceu ali como que, até então, viver carismaticamente era algo comum, era algo normal. Mas aí aconteceu ali por causa de diversos problemas, eu vou citar aqui somente alguns, mas de diversos problemas que aconteceu na história da igreja. Esses carismas, essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foi como que foi se arrefecendo. Nunca acabaram, nunca cessaram. Nunca cessaram. Porque, inclusive, existe uma heresia protestante que são os cessacionistas. Eles dizem que os carismas do Espírito Santo foram necessários somente ali na igreja primitiva. E depois eles cessaram. E não é mais necessário agora. No entanto, a igreja nunca acreditou nisso. Porque nós vamos ver aqui, nós já vamos contemplar, que eles sempre continuaram. Só que apenas por causa das dificuldades, eles não eram mais tão comuns como eram antes. Entende? Então era a partir ali de casos específicos, mas continuavam. Deus ia ali levantando os seus santos, os profetas e diversos místicos da igreja. Então, por exemplo, por que aconteceu esse arrefecimento? Por exemplo, um dos problemas, irmãos, foram as heresias cristológicas. Ali nesses séculos, nos primeiros séculos, muitas heresias cristológicas que ali atrapalhavam a visão dos fiéis sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo foram surgindo. Então a igreja foi se levantando e foi ali colocando o foco apenas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo para defender a fé. Porque é o principal, Jesus Cristo nosso Senhor. Então o Espírito Santo foi como que ficando de lado ali. Não é que a igreja errou, mas por conta disso foi um acontecimento na história da igreja. E era necessário. Outro problema que aconteceu. Um padre chamado Montano, ele se converteu no paganismo e ele começou a manifestar muitos carismas. Só que ele começou a manifestar os carismas, mas ele começou a dizer que não era necessário a gente ouvir a voz da igreja. Eu agora sou tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que eu escuto o Espírito Santo, ele me diz o que tem que ser feito, e ponto final. Eu não preciso ouvir o Papa, eu não preciso ouvir o magistério da igreja. Obviamente que a igreja, quando viu isso, porque como todo herege, como todo herege, ele tem o poder de influenciar muitas pessoas. Então, existiam ali comunidades naquela época muito carismáticas, mas começaram a se influenciar
negativamente por esse padre montando. Então a igreja já vê o tamanho do problema, né? Então a igreja começou a ficar de olhos bem abertos, de ouvidos atentos. Então começou a ter todo um receio com essas manifestações carismáticas. Porque a maioria dos carismáticos naquele tempo, eles rejeitavam o magistério por causa dessa influência. Inclusive existe, depois disso, né, aqui um documento que eu trouxe, documento de 2016 já esse documento, mas é claro que isso aqui foi se resolvendo durante a história da igreja. Mas a igreja se manifesta já em 2016 de maneira mais clara, é um documento da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano. E o Venice Ecclesia, é em latim, né? Sobre a relação entre dons hierárquicos e carismáticos para a vida e missão da igreja. Ele vai falar da necessidade e do bem dessa unidade dos dons hierárquicos, ou seja, a hierarquia da igreja em união e unidade com os carismas, os dons carismáticos. Então ele vai citar os santos padres, vai citar o magistério da igreja, outros padres da igreja, para mostrar como vale a pena essa unidade e como é bom para a igreja os dons, os carismas. Mas então houve esse arrefecimento. Depois, teve também outro problema. O que aconteceu? No século IV, o imperador Constantino fez a sua experiência com Deus, se converteu. Depois ele passou ali, a igreja era perseguida, e Constantino, então ele deu livre acesso ao cristianismo. Depois veio Teodósio, o imperador Teodósio, que não só deu livre acesso ao cristianismo, mas ele colocou o cristianismo como religião oficial do império. O que aconteceu, irmãos, que a partir de então, quem não era cristão colocava sua cabeça a prêmio. Por conta disso, o que aconteceu? As pessoas começaram a pedir o batismo, os pagãos começaram a pedir o batismo, sem fazer aquela experiência com Deus que antes os cristãos faziam. Então a igreja começou, os cristãos e a igreja começou a se encher de pessoas mundanas, de pessoas pagãs, que eram batizadas, mas não viviam o seu batismo, porque eles se batizavam apenas para dizer que eram cristãos. Porque ali tinha todo... É claro que aqui não tem como, né? Eu estou resumindo muito aqui, porque senão não dá tempo. O nosso tempo é pouco, mas a igreja começou a ter toda essa dificuldade. E por causa disso, então, aquelas manifestações do Espírito, aquela união com o Espírito Santo, aquelas conversões não mais aconteciam. E então, obviamente que os carismas cessaram. Então, diversas dificuldades. No entanto, a igreja sempre levantou os seus santos. A igreja sempre realizou ali, deu um jeito de realizar um poderoso avivamento sobre os seus filhos. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio. Eu creio. Na manifestação do teu poder. Na manifestação do teu poder. O que aconteceu? Veio então em, mais ou menos ali no século II, século III, século IV, século V também, um movimento da igreja que se chamou monaquismo. Os monges. Foi um avivamento na igreja. Por quê? Deus foi suscitando homens que, em contrapartida daquilo que a igreja estava vivendo, todo aquele mundanismo, toda aquela falta de conversão, eles queriam ir para o deserto, eles iam para o deserto e queriam viver uma experiência com Deus, uma vida ali totalmente de austeridade, de jejum, de penitência, de conversão. E as pessoas começaram a ir atrás desses irmãos. Então, por exemplo, Santo Antão, São Pacômio, Santo Atanásio, Santo Agostinho, São Bento, que é fruto também do monaquismo. E as pessoas iam atrás deles, e ali as pessoas iam pedir oração, iam pedir aconselhamento, e ali acontecia então manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Então um novo sopro de avivamento veio. Então nós estamos aqui nesse momento em que houve esse arrefecimento, mas depois a igreja começou a avivar. Começou ali a vir outros avivamentos na igreja. Depois, mais outra crise na igreja. O que aconteceu? As invasões bárbaras, irmãos, no tempo ali na igreja, onde diversos povos de diversas regiões começaram a invadir o Império Romano. E por conta disso veio uma crise, e somente os mosteiros que já existiam, eles conservaram a fé. Mas foi todo um problema também, toda uma dificuldade. Aí não se manifestava mais pessoas cheias do Espírito Santo. Mas houve depois disso uma nova renovação do Espírito Santo, um novo avivamento. Deus foi suscitando ali congregações. Por exemplo, os cistercienses a partir de São Bernardo de Claraval, os franciscanos
Porque a partir desse momento aqui, a igreja começou, os membros da igreja, os membros da hierarquia da igreja mesmo, começaram a viver um momento de apego ao dinheiro, apego às riquezas. Então, mais uma crise na igreja. Então veio São Bernardo de Claraval com os cistercienses. Depois veio São Francisco de Assis com os franciscanos. Depois São Domingos de Gusmão com os dominicanos, a ordem dos pregadores. E ali mais uma vez as pessoas começaram a ter uma nova esperança, uma conversão de vida, manifestação do poder de Deus. Diversos desses irmãos, porque houve esse sopro de vida carismática, e tanto nessa época como na época de Santo Agostinho era muito comum a manifestação dos carismas nessa época. Por exemplo, o dom de línguas. Santo Agostinho, ele vai falar, hoje nós já podemos enxergar ali na patrística da igreja muitas referências sobre os carismas. Então, por exemplo, Santo Agostinho, ele fala muito dos dom das línguas. Só que ele chama de outro nome, ele chama de jubilatio, que é do latim, que é jubilação. No dicionário de latim da Oxford vai dizer que jubilação significa clamor alto, grito. Santo Agostinho vai dizer assim, nosso celeuma que cantamos é o milagroso aleluia. Ele fala, celeuma eu não vou saber explicar muito aí, o pessoal dos marinheiros, é como se fosse um cântico que os marinheiros utilizavam nessa época, não sei se utilizam ainda hoje, que é um cântico sem utilizar palavras inteligíveis, que são palavras ininteligíveis. Aí Santo Agostinho está utilizando essa palavra para dizer, o nosso celeuma, nosso celusma, também é outra palavra que ele faz essa referência. Porque, como vai dizer Romanos 8, 26, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, ou seja, a manifestação do Espírito Santo, sons ininteligíveis. Nessa época Santo Agostinho falava. Olha só, irmãos, São Vicente Ferre, porque os filhos desses irmãos aqui nessa época, eles começaram também a manifestar poderosamente os dons carismáticos. Por exemplo, São Vicente Ferre. Inclusive, São Vicente Ferre é aquele que profetizou a vinda de São Luís Maria Grignon de Montfort. São Vicente Ferre, ele era dominicano, ou seja, filho de São Domingos, né? São Domingos de Gusmão. Ele era um homem que manifestou poderosamente de forma assim, extraordinária. Esse aqui eu vou fazer questão de falar aqui para vocês. Ele manifestava tanto os dons e os carismas, por exemplo, o carisma de cura, que uma vez na Holanda eles marcaram hora. As pessoas marcavam hora, eles mesmos marcavam hora que as curas iriam acontecer. Quando ele chegava numa cidade, os outros padres, os outros pregadores não queriam mais pregar, porque ele arrastava multidões. E todas as multidões iam ali para ouvir São Vicente Ferre. Quando ele chegava nessas cidades, ele chegava a pregar ao ar livre para mais de 15 mil pessoas. E todas as pessoas, há relatos que as pessoas escutavam ele como se estivesse falando aqui de lado. 15 mil pessoas, uma multidão. Ele pregava com a manifestação sobrenatural dos dons. Para conseguir lugar, as pessoas saíam de casa meia-noite. Os tribunais cessavam suas audiências, os comerciantes fechavam as lojas. Seus sermões chegavam a durar 6 horas. 6 horas. E mesmo quem não falava sua língua poderia compreendê-lo, que é uma manifestação de um carisma também, chamado xenoglossia ou xenolalia, que é quando a pessoa entende. É como se eu estou falando, aconteceu em Pentecostes, pessoas de diversas regiões ouviam os apóstolos que só falavam uma língua, ouviam eles falar na sua própria língua materna. É uma manifestação, e eles falavam sem ter estudado aquelas línguas. Então é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Em suas pregações, às vezes, tomado pelo Espírito, ele bradava sons ininteligíveis. Nesse momento, os historiadores dizem que as pessoas desmaiavam. É claro que era ali o repouso no Espírito. Hoje nós já conhecemos o repouso no Espírito Santo. Enquanto ele estava pregando, irmãos. Também nesses momentos, algumas pessoas em estado de pecado mortal vinham a óbito. Olha a manifestação do poder de Deus. Pessoas. E olha só, numa manhã de Páscoa, enquanto ele pregava, ele bradou com toda a força: Cristo ressuscitou verdadeiramente. Neste momento, conta-se
que 70 mil pessoas caíram por terra, incluindo até os animais. São Vicente Ferrer. Se eu fosse você, eu seria devoto de São Vicente Ferrer, para pedir os dons do Espírito. Olha só, existe, vocês sabem, quando um santo ele morre, quando uma pessoa morre e ali ele vai ser santo, existe todo o processo de canonização. Aí tem que proclamar um milagre, a ciência tem que dizer que aquilo é milagre, aí tem todo aquele processo longo. São Vicente Ferrer, seu processo de canonização foi iniciado um dia após a sua morte, com o reconhecimento de 873 milagres. São Vicente Ferrer, neste momento. Então não cessaram os dons e os carismas do Espírito na história da igreja, não cessaram. Um outro exemplo, filho de São Francisco de Assis, franciscano, Santo Antônio de Pádua, também manifestava poderosamente os dons. Enquanto ele pregava, muitas pessoas eram curadas. Sem ter estudado várias línguas, ele pregava para as pessoas de diversos países. E todos o entendiam em sua própria língua. De novo aquela manifestação da xenoglossia ou xenolalia. Porque orar em línguas, essa que nós conhecemos que é mais comum, é glossolalia. Já é quase uma oração em línguas, né? Glossolalia, significa isso. Mas aconteceu mais um período de trevas na igreja, por causa da Reforma Protestante em 1517. Martinho Lutero. Mas ao mesmo tempo, Deus levantou pessoas, Deus levantou homens de Deus, profundamente carismáticos. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, com a Reforma do Carmelo. Santo Inácio de Loyola, com os jesuítas. Santo Inácio de Loyola, ele era muito carismático e manifestava muitos dons, os carismas. Por exemplo, irmãos, os historiadores vão dizer que há citações em que ele mesmo escreve que estava em oração, ele dizendo, eu estava em oração e me veio loquela, como é uma palavra para falar da oração em línguas. É uma palavra que ele utilizava, assim como Santo Agostinho chamava a oração em línguas de jubilação, Santo Inácio de Loyola chamava a oração em línguas de loquela. Já é também quase uma oração em línguas. Então, a manifestação do Espírito Santo na vida dos santos. Olha só, no século XII, havia na Tchecoslováquia uma aldeia que moravam católicos que viviam a intensidade da vida carismática, a ponto de não existirem hospitais, pois os enfermos eram curados pelo poder da oração, e nem haviam presídios, pois não havia criminalidade. Então, a manifestação carismática não cessou. Teve ali os seus altos e baixos, por causa de todas essas crises, mas não cessou. Mas eis que houve, agora o principal aqui, irmãos, que eu vou falar para vocês. Nós vimos que a igreja se manifestou carismática, depois veio esse arrefecimento e esse avivamento. Mas em 1967 aconteceu um avivamento que nós mais conhecemos hoje. É aquilo que nós mais conhecemos hoje como o início da renovação carismática. Mas houve toda uma preparação para isso. Eu quero contar para vocês essa preparação. Além de tudo isso, né? Que já foi uma preparação. O que aconteceu? O Papa Leão XIII, no dia, em 13 de outubro de 1892, ele teve uma visualização do demônio que estava ali pedindo permissão, assim como o demônio chegou e pediu permissão para Jó, lá no livro de Jó, e pediu permissão para provar Jó, assim o demônio pediu permissão para Deus para provar a igreja. E Deus permitiu, assim como Deus permitiu a aprovação do demônio na vida de Jó. E Deus permitiu, isso foi a visualização que o Papa Leão XIII teve. E o demônio falou que queria mais ou menos 100 anos para realizar essa aprovação na igreja. Ou seja, um século, 75 a 100 anos. Deus então respondeu que lhe daria o próximo século, século 20. Prestem atenção nisso. É uma visão que o Papa Leão XIII teve. Como aconteceu, né, na aprovação de Jó. E durante essa visão, o Papa Leão XIII compôs aquela oração. Ele imediatamente compôs aquela oração de São Miguel Arcanjo, que nós conhecemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Depois ele chamou os bispos, exorcistas, e eles comporam ali o que é chamado o exorcismo de Leão XIII. E nós vemos, se nós formos observar a história da igreja, a história, né, no mundo contemporâneo, no século XX aconteceram coisas extraordinárias de tribulações.
Primeira Guerra Mundial, implantação do comunismo como regime de governo na Revolução Russa em 1917, Segunda Guerra Mundial, Revolução Sexual, surgimento de muitas ideologias contra a igreja, diversos sacerdotes, diversas vocações se perderam. Foi uma crise tremenda no século XX, foi muito combate no século XX. Nós estamos agora no século XXI, não é isso? Século XXI, então o século passado. Aconteceu tudo isso. Mas eis que surgiu Beata Helena Guerra. Tudo começou isso. Isso aqui vai acabar lá em 1967. Beata Helena Guerra. Beata Helena Guerra, ela começou a fazer uma experiência com Deus. E Jesus Cristo aparecia para ela e falava: o Espírito Santo está esquecido. Então ela ela escreveu 13 cartas para o Papa Leão XIII. Então Deus utilizou de uma freira chamada Helena Guerra, que hoje é Beata Helena Guerra, para falar para o Papa. E o Papa foi muito influenciado por ela. Até então, nenhum documento da igreja não existia sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, influenciado por ela, o Papa escreve então documentos. A primeira encíclica da igreja sobre a pessoa do Espírito Santo é a encíclica Divinum Illud Munus, de 1897. 19 séculos para a primeira encíclica sobre a pessoa do Espírito Santo. E então, irmãos, aconteceu um acontecimento extraordinário. Aqui nós vamos começar a falar também da realidade protestante, porque influenciou poderosamente. O que aconteceu? Aconteceu isso, essa visão que o Papa teve, depois a Beata Helena Guerra influenciando o Papa Leão XIII. Depois, na virada do século XIX para o século XX, ou seja, em 1º de janeiro de 1901, o Papa Leão XIII, na celebração eucarística, que era comum ele celebrar a celebração eucarística e entoar o Veni Creator, ele consagrou o século XX ao Espírito Santo, como resposta. Ele entendeu que aquilo que a Beata Helena Guerra estava falando era uma resposta para aquela visualização que ele teve do demônio, da tentação do demônio no século XX. E ele consagrou todo o século XX ao Espírito Santo, no dia 1º de 1901, ou seja, o primeiro dia do século XX. Ele consagrou. E o que aconteceu? Somente em 1967 foi acontecer esse avivamento na Igreja Católica. Mas, a partir daí, já aconteceu um avivamento na Igreja Protestante, por influência da Beata Helena Guerra, que influenciou o Papa Leão XIII. O que aconteceu? Antes, no dia 31 de 1900, no dia 31 de dezembro de 1900, o que aconteceu na cidade de Topeka, no Kansas, um pastor metodista chamado Charles Parham, ele havia organizado ali um estudo bíblico e eles iam passar a virada do ano ali clamando o Espírito Santo. Por que eles estavam clamando o Espírito Santo? Porque a igreja também, o Espírito Santo já havia começado um trabalho também ali nos evangélicos, uma preparação. Ou seja, nesse momento, é preciso que vocês entendam, não existia o pentecostalismo protestante ainda, mas existia já pastores, uma realidade na igreja protestante um movimento chamado Holiness, um movimento de santidade, em que eles diziam que era necessário, depois da primeira conversão, passar por uma segunda conversão. E essa segunda conversão era necessário buscar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Mas não tinha acontecido nenhuma manifestação do Espírito Santo. E isso aqui que eu estou falando são eles mesmos, os protestantes mesmos que contam, os pastores protestantes que contam isso. A primeira manifestação de carismas do Espírito Santo na igreja protestante foi aqui no dia 1º de janeiro de 1901. Enquanto o Papa Leão XIII consagrava o mundo inteiro, o século XX, ao Espírito Santo, uma irmã protestante chamada Agnes Osman foi batizada no Espírito Santo, lá nesse dia, porque o que aconteceu com ela? Ela foi batizada no Espírito Santo, falou novas línguas e ficou durante uma semana. Ao mesmo tempo ela falava línguas estranhas e ao mesmo tempo ela falava línguas que as pessoas entendiam. E essa realidade também aconteceu com outras pessoas que estavam lá nessa reunião. E eles mesmos vão dizer, irmãos, que isso foi graças ao Papa Leão XIII, a consagração que o Papa Leão XIII fez. Por exemplo, existe um pastor que é chamado Jack Hayford, muito conhecido no pentecostalismo protestante, que escreveu um livro chamado O Século Carismático. E aqui são palavras dele. O século carismático começou com o hino
de invocação do Espírito Santo do Papa Leão XIII, em 1º de janeiro de 1901, quando nascia o século XX. Depois, um outro pastor, que eu não me lembro o nome agora, em um outro livro chamado O Século do Espírito Santo, vai falar da realidade pentecostal no século XX, também vai dizer que tudo isso começou graças a uma freira católica chamada Helena. Então eles mesmos dizem. Mas é preciso que a gente entenda como é que a Igreja Católica clama o Espírito Santo e acontece essa manifestação sobre os evangélicos. A palavra do Senhor vai falar aquilo que nós cantamos aqui profeticamente em João 3:8. O vento, Jesus fala para Nicodemos, o vento sopra onde quer, você só ouve o ruído. O Espírito Santo sopra onde quer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, aconteceu um Pentecostes dos estrangeiros. O Espírito Santo desceu sobre os pagãos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 e 48, vai falar isso. São Pedro vai explicar depois do Espírito Santo. Ele vai dizer em Atos 11, explicando, se o Espírito Santo veio sobre nós e ele quer realizar coisas grandiosas, quem sou eu para impedi-lo? Então, se o Espírito Santo vem até sobre os pagãos, quanto mais sobre os cristãos evangélicos. E aconteceu, irmãos. Mas por que aconteceu primeiro na igreja protestante e só depois na igreja católica? É óbvio. A igreja protestante não tem toda essa hierarquia, não tem toda essa estrutura, não tem toda essa estrutura do Papa, da hierarquia do Papa, o sagrado magistério, não tem ela, eles são mais, vamos dizer assim, livres. Então isso ali acontece então de uma forma mais rápida na igreja protestante. Então já em 1904 vai acontecendo os avivamentos na igreja protestante. Em 1904 acontece o avivamento do país de Gales, que foi algo sobrenatural também, poderoso, de manifestação do poder de Deus, de curas, milagres e conversões. Vai dizer aqui, é em 1904 mesmo. Depois, em 1901 aconteceu essa manifestação lá em Kansas, depois em 1904 no país de Gales, onde foi tão forte que os bares e os cinemas fecharam, as livrarias daquela região. As livrarias evangélicas venderam todos os estoques das Sagradas Escrituras, porque o povo queria, estava com sede de Deus. Depois, em 1906, tudo isso graças a Beata Helena Guerra e ao Papa Leão XIII. Depois, em 1906, acontece o avivamento da Rua Azusa. É bom também ver isso, foi algo sobrenatural, tão poderoso também que foi, graças a esse pastor Charles Parham, que saiu lá daquela reunião de 1901, e influenciou outro pastor, William Seymour, e ele começou a pregar ali o batismo no Espírito Santo, e começou a acontecer prodígios e sinais, conversões. E realmente, irmãos, se você for ver aqui a história da igreja, o que eles mesmos contam, os protestantes, eles mesmos vão dizer, o surgimento das igrejas protestantes. Eu tenho aqui um gráfico, que eu peguei lá do site deles. Lá eles colocam aqui, 1517, Martinho Lutero, com as 75 teses. Depois veio a igreja luterana. Depois o calvinismo. Aí todas as igrejas protestantes vão surgindo. Só vai acontecer o início dos pentecostais em 1901. Eles mesmos dizem isso. Depois, em 1914, a Assembleia de Deus surgiu. Os pentecostais só surgiram depois do século XX. Ou seja, um agir sobrenatural do Espírito Santo, graças a Beata Helena Guerra e o Papa Leão XIII. Depois disso, diversos místicos da igreja começaram a se levantar, começaram a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, começaram a falar da necessidade do batismo, de voltar a se abrir ao batismo no Espírito Santo. E então, a partir de então, o século XX, lembrando, o século XX foi o século que teve mais mártires do que toda a igreja primitiva, do que todos os outros 19 séculos juntos. Se o século XX foi o século que teve mais mártires, é porque realmente o Papa foi o século do Espírito Santo. Por quê? São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12:3, ele vai dizer, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Quanto mais morrer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, se não for pelo poder do Espírito Santo. Então, a partir de então, irmãos, o que aconteceu? Os papas começaram a falar da pessoa do Espírito Santo de uma forma mais intensa, o que não acontecia na igreja. Então, em 1943, o Papa Pio XII escreve uma encíclica, onde ele vai falando dos carismas, da necessidade dos carismas, fala da pessoa do Espírito Santo. Depois, em 9 de outubro de 1958, falece o Papa Pio XII. Então, os cardeais, eles queriam encontrar alguém
à altura do Papa Pio XII, que veio depois de Leão XIII. Mas na visão deles, na visão dos cardeais, eles não encontraram alguém, mas foi, é claro que eu estou falando na visão dos cardeais, mas foi inspiração do Espírito Santo, né? Que elegeu o Papa São João XXIII, cardeal Ângelo Roncalli. E eles, como ele já era velho, eles pensavam que ele ia ser apenas um Papa de transição. Mas quem foi? Vocês sabem o que ele fez? O cardeal Ângelo Roncalli, Papa São João XXIII, ele proclamou o Concílio Vaticano II. E foi uma grande manifestação do poder de Deus. Nós vamos já entender isso. Lembra daquela região da Tchecoslováquia, que manifestava que eles viviam carismaticamente de forma poderosa? O cardeal Ângelo Roncalli, ele participava já no século XX, quando ainda era padre. Ele participava das reuniões, das celebrações eucarísticas, e ele ali manifestava, ele vivia essa manifestação dos carismas, já nessa época. Depois ele foi eleito Papa, em 1958, São João XXIII. E o que aconteceu? A primeira beatificação que o Papa São João XXIII fez foi de nada mais, nada menos de quem? Helena Guerra. Então, São João XXIII, ele beatificou Helena Guerra. E ali já foi dando um tom, como que ali, o que aconteceria no pontificado dele. E ele beatificou Helena Guerra e fez questão de lembrar como ela lembrava da pessoa do Espírito Santo, de nós nos abrirmos ao poder do Espírito Santo, como ela insistiu isso com o Papa Leão XIII. Depois ele proclamou o Concílio Vaticano II. Interessante, irmãos, isso aqui é demais. Olha só o que o Papa fez. Para a convocação do Concílio Vaticano II, ele escreve uma Constituição. No número 23, ele vai dizer o seguinte: ele fez uma oração, o Papa São João XXIII, palavras dele: renova, Senhor, os teus milagres nestes nossos dias, como em um novo Pentecostes. Permita que a tua igreja, unida em pensamento e firme em oração com Maria, a mãe de Jesus, possa prosseguir na construção do reino do nosso divino Salvador, reino de verdade e justiça, reino do amor e de paz. Amém. Ele fala isso. O concílio, ele pediu um novo Pentecostes. Com o Concílio Vaticano II, ele pede um novo Pentecostes. E nós vamos entender, irmãos, que o Concílio Vaticano II foi uma intervenção de Deus na história. Nunca se falou tanto da pessoa do Espírito Santo na igreja, através do seu magistério, como no Concílio Vaticano II. Os contadores específicos aí, né, especialistas, vão dizer que são 258 referências diretas ao Espírito Santo em todos os documentos do Concílio Vaticano II. Então, graças a esse grande e poderoso... o que aconteceu ainda foi acontecendo aí durante o Concílio Vaticano II, durante o surgimento do Concílio Vaticano II, o Espírito Santo foi ali suscitando movimentos. O movimento bíblico, as pessoas queriam entender mais da palavra de Deus, queriam mais se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Depois, o movimento litúrgico. Nessa época, ainda se celebrava somente o rito tridentino, mas é fato que as pessoas não entendiam. E foi nesse momento que as pessoas começaram a se interessar. Por que os cardeais chegaram lá no concílio falando e reclamando que as pessoas que era necessário celebrar a Santa Missa em vernáculo e não somente em latim, para que as pessoas entendessem? Porque as pessoas começaram a se interessar, para entender o que estava acontecendo ali na Santa Missa, irmãos. Depois, o movimento ecumênico, as pessoas começaram a se levantar para que voltasse então aquela unidade. Tantas crises aqui que eu falei, a reforma protestante, cisma e tantas coisas, e as pessoas queriam a unidade novamente. Então essas três coisas, esses três movimentos foram contemplados no Concílio Vaticano II. Por exemplo, o movimento bíblico. No Concílio Vaticano II tem a Constituição Dogmática Dei Verbo, falando da palavra de Deus, falando da revelação. No movimento litúrgico, no Concílio Vaticano II tem a Constituição Sacrosanto Concilium, que vai falar da liturgia, da renovação da liturgia. Depois, o movimento ecumênico. Tem o decreto no Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que fala sobre o ecumenismo e a unidade entre a igreja. Então, irmãos, a igreja então se reapresenta para o mundo, para apresentar, para falar de nosso Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, para o homem de hoje. Aconteceu isso. O que aconteceu foi que o Papa São João XXIII morre na vigília de Pentecostes em 1963.
Depois quem assume é o Papa, que é hoje Papa Francisco já canonizou o Papa São Paulo VI, que dá continuidade ao pontificado de São João 23 e ao concílio. E ele fala novamente da necessidade, ele falou mais ainda do que São João 23, da necessidade de um novo Pentecostes. Então o concílio durou de 1962 a 1965. Depois, em 1967, a prova de que Deus escutou aquela oração que o Papa São João 23 falou. Envia, Senhor, o teu Espírito, como em um novo Pentecostes. Na convocação do Concílio Vaticano II, um novo Pentecostes. Então, o que acontece? Nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967, um grupo de jovens se reúne em uma universidade, lá em Duquesne, uma universidade que era administrada pelos padres espiritanos, os padres do Espírito Santo. E ali, o que aconteceu foi uma manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo. Eles, como eles não entendiam, as pessoas naquele momento, eles não tinham muito contato com esse ensinamento sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a manifestação do poder do Espírito Santo, eles estudaram, se preparando para o retiro. Atos dos Apóstolos, os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, um livro chamado A Cruz e o Punhal, do pastor David Wilkerson. Não é o Wilkinson, é o Wilkerson. Certo? E também outro livro chamado Eles Falam em Outras Línguas, sobre isso. Em preparação, todos os retirantes. Depois aconteceu uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo lá nesse retiro. A Pat Mansfield, que é muito conhecida aí na Renovação Carismática, ela participou desse retiro em 1967. E aqui eu vou falar um pouquinho do testemunho dela, já finalizando, porque já passou do tempo, né, irmãos? Mas ainda está cedo, hein? O que aconteceu foi o seguinte: eles iam lá no retiro realizar uma festa de aniversário lá, mas aconteceu que as pessoas se dispersaram e não estava acontecendo essa festa de aniversário, não acontecia. E ela queria organizar, como ela já era de liderança dos movimentos que ela participava, de cursilhos de cristandade, então ela já tinha liderança, ela foi ali tentando organizar para que acontecesse e o retiro continuasse. Então ela começou a pesquisar o que estava acontecendo. Só que ela começou a entender que um por um, metade dos participantes subiram para a capela do Santíssimo e foram para lá. E quando ela chegou lá na capela, ela viu a manifestação sobrenatural do poder de Deus ali, as pessoas rezando, as pessoas orando em línguas, assim, a manifestação sobrenatural do poder de Deus, e algo que ela sentiu assim, a necessidade de se ajoelhar. Ela só ia se ajoelhar e já ia sair, mas ela se ajoelhou e não conseguiu mais sair dali. E ela fala assim no testemunho dela: eu me ajoelhei na presença de Jesus no Santíssimo. Então algo inesperado aconteceu. Ela disse que ela sempre acreditou no Santíssimo Sacramento. Só que quando ela se ajoelhou lá naquele momento, o corpo dela tremeu literalmente ante a majestade e a santidade de Deus. Ela ficou cheia de temor do Senhor, de que o Senhor estava lá. Depois ela fez uma oração de entrega de toda a sua vida, como ela nunca tinha feito antes. Depois ela disse: quando eu fiz essa oração, eu estava de joelhos diante do altar. Em seguida, vi-me prostrada no chão, estendida diante do sacrário. Ninguém havia imposto as mãos sobre mim. Ela repousou no Espírito, hein? E eu nunca havia visto uma coisa dessas acontecer antes. Não sei exatamente como aconteceu, mas durante aquele momento, os meus sapatos se soltaram dos meus pés. Depois ela lembrou do que aconteceu, daquela passagem de Gênesis 3, com Moisés, né, diante da sarça ardente: tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Então até os sapatos dela, ninguém tirou os sapatos dela. Já pensou? Você está no momento de oração, aqui no momento de oração que a gente está rezando, diante do Santíssimo, e os teus sapatos somem do seu pé sem ninguém nem tirar. Aconteceu com ela. Então foi uma manifestação sobrenatural do poder de Deus ali. O batismo no Espírito Santo aconteceu ali na Igreja Católica, de fato, aconteceu ali. Tudo por causa desse caminho. Começa com Beata Helena Guerra, depois o Papa Leão XIII, depois o Papa São João XXIII, Concílio Vaticano II, depois o Papa São Paulo VI continua. A resposta vem em 1967. E nada é coincidência, irmãos. Tudo é providência. Tudo isso aí que aconteceu foi a providência de Deus. Depois disso, esse fogo foi se espalhando. Depois dessa universidade, foi para outra universidade.
e aconteceu mesmo. Eles organizaram um outro retiro em outra universidade em Notre Dame, aconteceu o mesmo, até essa graça acontecer aqui no Brasil, através do padre Eduardo, lá da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, que ele bebeu dessa experiência, foi batizado no Espírito Santo, depois ele trouxe para cá, depois através do padre Haroldo também. Então começaram a se organizar, depois a renovação carismática já estava como movimento eclesial da igreja. E essa manifestação sobrenatural do poder de Deus chega a todos os confins de toda a terra, conforme existe hoje. Então, irmãos, o que aconteceu naquele fim de semana foi uma concretização de uma série de acontecimentos, conforme eu fui falando. Então, já finalizando e relembrando, a igreja se manifestou carismática desde o início. Depois nós vimos que a igreja, essa manifestação do Espírito se arrefeceu, depois veio um avivamento. Depois acontece a primeira onda, que a igreja chama de primeira onda, né? Os estudiosos dessa onda de avivamento chamam de primeira onda, né? Que foi lá o surgimento da renovação carismática católica, que é uma renovação não somente como movimento eclesial, mas uma renovação como uma corrente de graça, como os papas vão dizer. Depois disso, o que os papas foram dizendo? São Paulo VI, eu vou dizer aqui rapidamente, em 1963, ele diz o seguinte, ele fala: por várias vezes nós perguntamos o que é necessário para a igreja, ontem, hoje, amanhã, o que é necessário? Ele vai dizer: a igreja necessita de um novo Pentecostes, de um perene Pentecostes. Olha a voz do Papa falando. O que é que os papas falam da renovação carismática? O que é que os papas falam dessa realidade carismática na igreja? Começando aqui através do Papa Paulo VI. A igreja necessita de um novo Pentecostes, de um perene Pentecostes. Necessita de fogo no coração, palavras nos lábios e profecia no olhar. Ela precisa ser o templo do Espírito Santo. Os homens, os jovens, as almas consagradas. Vocês entendem isso? As almas consagradas no sacerdócio também. Aquilo de que a igreja necessita, ela precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, em cada um de nós, e em nós como um todo, em nós que somos igreja. É dele que a igreja necessita hoje, em todos os níveis. E digam todos voltados para ele, vem, o Papa São Paulo VI dizendo, para que nós possamos dizer para o Espírito Santo, vem. Depois, em 19 de maio de 1975, ele vai dizer, a um congresso internacional da RCC, ele vai dizer, como então essa renovação espiritual não seria uma chance para a igreja e para o mundo? E como, neste caso, não utilizar todos os meios para que assim continue? Papa São Paulo VI dizendo que essa renovação carismática é uma chance para a igreja. Depois, São João Paulo II vai dizer também, vai falar muito. Em 1998, São João Paulo II vai dizer, ele vai falar da situação do mundo e ele fala: eis, então, os movimentos e as novas comunidades eclesiais. Ele está falando aqui para os movimentos que surgiram após a renovação carismática, né? As novas comunidades, as novas fundações, os movimentos. Eles são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio do final de milênio. Vós sois esta resposta providencial. Nos movimentos e nas novas comunidades, aprendestes que a fé não é questão abstrata, nem vago sentimento religioso, mas vida nova em Cristo suscitada pelo Espírito Santo. É a resposta providencial. Papa São João Paulo II, em 1998, no domingo de Pentecostes, ele vai dizer: disto é prova eloquente esta solene liturgia na qual estão presentes numerosos membros dos movimentos das novas comunidades, que nestes dias celebraram em Roma o seu Congresso Mundial. Ontem, nesta mesma praça de São Pedro, vivemos um inesquecível encontro de festa, com cânticos, orações e testemunhos. Experimentamos o clima do Pentecostes, que tornou quase visível a fecundidade inexaurível do Espírito Santo na igreja. Movimentos e novas comunidades, expressões providenciais da nova primavera suscitada pelo Espírito com o Concílio Vaticano II. Ele chama o Concílio Vaticano II e os novos movimentos suscitados através daí como uma nova primavera, o tempo oportuno, o melhor tempo da igreja, nova primavera suscitada pelo Espírito Santo. Constituem um anúncio do poder do amor de Deus, que superando divisões e barreiras de todo gênero, renova a face da terra para construir nela a civilização do amor. Em 2002, o Papa São João Paulo II vai dizer: no nosso tempo ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado.
Assim ajudareis a fazer com que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos, com insistência fervorosa. Não vos canseis de invocar: vem Espírito Santo, vem, vem. O Papa São João Paulo II falando. Depois ele fala em 2004, ele fala o seguinte: digo também a vós, abri-vos com docilidade aos dons do Espírito, acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não deixa de conceder. Não esqueçais de que cada carisma é concedido para o bem comum, ou seja, para o benefício de toda a igreja. Irmãos, em 2007 houve um documento, a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, de 13 a 31 de maio de 2007. E em um documento final, chamado Documento de Aparecida, os bispos concluem assim: não podemos deixar de aproveitar esta hora de graça. Necessitamos de um novo Pentecostes. Nós já estamos em 2007. A igreja falando, necessitamos de um novo Pentecostes. O Papa Bento XVI vai dizer em 2008, olha o que o Papa Bento XVI diz: como já tive a ocasião de afirmar em outras circunstâncias, os movimentos eclesiais e as novas comunidades que floresceram depois do Concílio Vaticano II constituem um singular dom do Senhor e um recurso precioso para a vida da igreja. De grande interesse é também a vossa atual reflexão sobre a centralidade de Cristo na pregação, assim como sobre a importância dos carismas na vida da igreja particular, com referência à teologia paulina, ao Novo Testamento e à experiência da renovação carismática. O que aprendemos do Novo Testamento sobre os carismas, Papa Bento XVI falando, que surgiram como sinais visíveis da vinda do Espírito Santo, não é um acontecimento histórico do passado, mas realidade sempre viva. O Papa Bento XVI está dizendo, os carismas não são coisas do passado, é para agora, é Pentecostes, hoje. É o mesmo Espírito Divino, alma da igreja, que age nela em cada época. E estas suas intervenções misteriosas e eficazes manifestam neste nosso tempo de modo providencial. Os movimentos e as novas comunidades são como irrupções do Espírito Santo na igreja e na sociedade contemporânea. Então podemos dizer que é um dos elementos e dos aspectos positivos das comunidades da renovação carismática católica é precisamente a importância que revestem nelas os carismas ou os dons do Espírito Santo, e o mérito seu é ter evocado na igreja a sua atualidade. Papa Bento XVI falando sobre os carismas, sobre a renovação. Ele, em maio de 2012, ele vai falar: eu manifesto apreço por tudo o que fazeis para propagar uma cultura de Pentecostes nos ambientes sociais, propondo uma animação espiritual. Tudo isso aqui que eu estou falando, eu tirei lá do site do Vaticano II. Né? Depois eu posso passar as referências para vocês. Chegamos enfim ao Papa Francisco, que é o ápice da via carismática na igreja, né? Aprovado pelo Sagrado Magistério. Olha o que o Papa falou no 37º encontro da RCC em 2014. Agradeço-vos muito o vosso acolhimento. Já estou finalizando, irmãos. Já é o final aqui, Papa Francisco. Certamente alguém deve ter dito aos organizadores que gosto muito deste canto: Vinde Jesus o Senhor. É um canto que eles cantaram lá na hora desse momento. Quando eu celebrava a Santa Missa com a renovação carismática na Catedral em Buenos Aires, depois da consagração e após alguns segundos de adoração em línguas, entoávamos este canto com muita alegria e força, como fizemos hoje. Obrigado, senti-me em casa. Então nós estamos vendo um Papa da igreja falando que manifesta ali os carismas do Espírito, como a oração em línguas. Vocês, renovação carismática, receberam um grande dom do Senhor. Vocês nasceram de um desejo do Espírito Santo, como uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Essa é a sua definição, a corrente de graça. Depois ele fala diversas coisas, mas ele finaliza dizendo: eu espero que vocês compartilhem com todos na igreja a graça do batismo no Espírito Santo, uma expressão que pode ser lida dos Atos dos Apóstolos. Então agora o nosso Papa, o Papa da igreja, ele está dizendo: compartilhem com todos a manifestação, o batismo no Espírito Santo. Ele fala também para que os padres possam compartilhar os seminários de vida no Espírito Santo.
Então ele vai falar: aproximem-se dos pobres, dos necessitados, para tocarem sua carne, a carne ferida de Jesus. Aproximem-se, por favor. Interessante, o Monsenhor Jonas Abib conta um testemunho do Papa Francisco, que o Papa Francisco mesmo deu, que nessa época em que ele ainda era cardeal lá em Buenos Aires, ele tinha um fechamento muito grande para a renovação carismática. Ele chegava a falar que era como uma escola de samba, porque ele não entendia. E aí depois, existia ali, nesse momento, um grupo de oração que sempre convidava ele para participar do momento de oração. Depois ele foi lá e participou do momento de oração. Quando ele participou do grupo de oração, ele mesmo, o Papa Francisco, isso é testemunho dele, que o Monsenhor Jonas Abib fala, que ele chegou aos irmãos e pediu que orassem por ele. Tem também o testemunho do cardeal Frei Raniero Cantalamessa, do batismo no Espírito Santo, que os leigos intercederam em pôr as mãos sobre ele, e ele foi batizado no Espírito Santo. O testemunho dele é muito forte também do Frei Raniero. Então, o Papa Francisco foi lá, ainda era cardeal, foi lá e pediu para que eles rezassem, porque ele falou: eu quero orar como vocês, eu quero fazer essa experiência. E ali ele foi batizado no Espírito Santo, Papa Francisco. Então nós temos um Papa que é totalmente aberto aos carismas. Isso é maravilhoso. Em 2017, finalizando agora de verdade, já podemos ficar de pé, o ministério já pode ir preparando aí. Em 2017, na vigília de Pentecostes, por ocasião do jubileu de ouro da RCC, ele disse: batismo no Espírito Santo, louvor, serviço ao homem. As três coisas estão ligadas de forma indissolúvel. Posso dar louvor profundamente, mas se eu não ajudar os mais necessitados, não é suficiente. Ele vai citar Atos 4:34. Não havia entre eles necessitado algum. Compartilhar com todos na igreja o batismo do Espírito Santo. Louvar o Senhor sem cessar. Caminhar juntamente com os cristãos de diversas igrejas e comunidades cristãs, na oração e na ação, para com os mais necessitados. Servir os mais pobres e os enfermos. Eis o que a igreja e o Papa esperam de vós, Renovação Carismática Católica. Mas de vós todos vós que entrastes nessa corrente de graça. Ele não fala só para o movimento eclesial, mas também para a corrente de graça, tudo que envolve essa renovação. Então foi isso, irmãos, que aconteceu na igreja. Isso que aconteceu na história da igreja e que vem até hoje. E que nós podemos hoje, com toda a clareza do nosso coração, pedir ao Espírito Santo. Eu quero convidar vocês para virmos aqui, para o centro. Se abre, irmão, ao Espírito de Deus. Canta, vai. Espírito Santo, fala em mim. Nós desejamos, Senhor, Espírito Santo, se abre, fala em manifestação do Espírito, amor de Deus, fala em mim, me cura, me liberta, levanta os braços, se abre, coração, na liberdade que o Senhor te deu, a promessa do Senhor se cumpre no nosso meio. Poder do Espírito, o fogo de Deus se manifesta em nós. Incendeia, Senhor, nosso coração. incendeia minha alma, Incendeia, Senhor, a minha alma. incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia minha alma, Se abra. incendeia minha alma, incendeia minha alma. Nós queremos, Senhor, essa manifestação do teu fogo. Nós queremos, Senhor, poderosamente a manifestação do fogo do teu amor. Isso, vai cantando na tua liberdade. Na liberdade que o Senhor te deu. Canta, ora. Pede o Espírito Santo.
pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Vai, forte, forte, no fundo da sua alma, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, forte, incendeia a minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, Mais uma vez, incendeia a minha alma, canta. incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, Senhor, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia os nossos corações. incendeia minha alma. Filhos e filhas profetizarão. Incendeia minha alma. Crianças, jovens, jovens terão visões. Todos se manifestarão no poder do Espírito. Vai orando agora, pedindo o poder do Com poder sobre a sua vida. Como você nunca experienciou. Por isso você tem que pedir, pede. Edifica aquele que glorifica. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Sopra sobre nós, Espírito, a manifestação do teu poder. Sopra, Espírito, sopra sobre nós. Sopra, incendeia o nosso coração. Xandara labassoia de candara labandaia labassoia. Olha lá labaceira de candara labandaia labassoia de candara labandaia labassoia. Que a tua glória tome este lugar, Senhor, esta sala. Nós queremos tocar, Senhor, na tua glória. Nós queremos tocar na tua Shekinah, Senhor. Nós não conseguiremos ficar de pé com a manifestação do teu poder, como aqueles sacerdotes no segundo livro das Crônicas não conseguiram ficar de pé. Não conseguiremos ficar de pé, Senhor, com a manifestação do teu poder. Derrama, Senhor, teu Espírito. Ora, irmão, ora. Xandara labassoia de candara labandaia labaceira. Ierere candara labassoia, ierere candara labandaia labassoia. Oia labassoia. Clama o poder de Deus, intercede, adora, ora, pede em vernáculo, pede em línguas, pede da maneira como você achar melhor. Ora, irmão, ora. Deixe o poder de Deus tocar a sua vida. Xandara labassoia, xandara labandaia labassoia. Sobe, sobe.
uma experiência de batismo do Espírito. Pessoas aqui já estão recebendo carismas, dons, sobrenaturais. Ora, irmão, se você sente alguma manifestação que não tem a ver, deixa o Espírito se tornar. Sobe o Espírito Santo de Deus, toca os nossos pés, coloca fogo agora nos nossos pés, Espírito. Coloca fogo nas nossas mãos, Espírito Santo. Coloca fogo no nosso coração. Coloca fogo no nosso olhar, para que nós tenhamos um olhar não carnal, mas que seja espiritual. Ora, clama. Continua pedindo a manifestação, desejando mesmo o poder de Deus. Ora, irmão, não desiste, pede a graça do alto. Vamos cantar de novo, vai. Incendeia minha alma, canta isso de novo. Incendeia, vai, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Isso, manifesta essa alegria. Incendeia minha alma. A alegria de fazer essa experiência. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar fogo do céu, neste lugar. Com tudo que você tem, vai incendear. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor, é muito forte, irmãos, a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Incendeia minha alma. Glórias a ti, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, oh Senhor, incendeia
incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Deixa fluir o canto novo. Coragem, vai, coragem. Se deixa ser envolvido por esse canto novo. O Espírito Santo está envolvendo a todos nós. E todos nós estamos experimentando o poder de Deus. Meu Deus, como é forte a manifestação de Deus no nosso meio. Você não consegue agora mais resistir a isso, porque o Espírito já tomou conta da sua vida. Alegria é fruto do Espírito Santo. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia.